Bom dia, signo de Gêmeos. Como é que vocês estão? Leitura hoje é temporal para relacionamento, tá? Para quem está bem no relacionamento, creio que não esteja aqui vendo essa leitura, né? Se tiver, não pegue coisas que não estão acontecendo na sua vida, tá bom? Nós que viemos passar a mensagem para vocês, a gente tem uma responsabilidade com isso, porque a gente sabe que o bicho pega. Então você também tenha contigo, tá bom? Vamos ver o que eles têm para falar hoje. Vai sair mensagens provavelmente para quem terminou, tá vindo uma nova pessoa aí. Futuramente eu posso puxar para quem já tá no relacionamento pra gente ver o que precisa melhorar, tá bom? Mas adapte. Leitura geral, tem um link aí fixado de uma limpeza espiritual que eu fiz para vocês e a agenda tá aberta para leitura particular. Outra coisa, esse canal ainda é novo, né? Fiquei um tempo sem postar devido aos estudos e atendimentos particulares. Me ajuda se inscrevendo, tá bom? Deixando o gostei, compartilhando. Vamos lá? Use a sua energia com sabedoria. Neste período encontrará compreensão e fidelidade. O sucesso está garantido para todos os que souberem agir com senso de justiça, tá? Então, aqui está falando sobre a necessidade, né, de saber atuar e resolver os conflitos aqui da melhor parte, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de um caso meu em particular que eu precisava. Aí você vai adaptar, porque às vezes a gente está lidando com pessoas que não tem como negociar, né? Mas eu senti de compartilhar isso aqui. Eu precisava fazer uma partilha mediante uma separação que eu tive. E a advogada, ela me instruiu que eu fosse esperta para cima da outra parte. Só que meu coração dizia ali que não adiantava. Para que fazer isso, né? Graças a Deus a gente tem saúde, pode trabalhar, correr atrás. E aí eu procurei essa parte e falei, expus, né? Procurei dialogar com diplomacia, expor da melhor maneira. Agradeci, mostrei as minhas falhas, porque é difícil a gente reconhecer, né? E aí houve um estado de consciência do qual eu não esperava do lado de lá. A pessoa teve compaixão. Acho que pôs a mão na consciência também. E a partilha foi melhor para ambos. Foi justa. Então, eu senti de te contar isso aqui porque provavelmente tem algum conselho nesse sentido, tá? Em relação a alguma coisa que tu pode ter que conversar ou resolver aí nos próximos dias. Veja com atenção. Nada sai por acaso aqui, né? Ó, tem a Kelly competitiva. Pare de se comparar com os outros. Você está desconfiado, comparando-se com todo mundo e tentando descobrir como chegar ao mesmo nível. Isso aqui é baixa estima, hein? Você teme que alguém seja mais rápido, mais bonito, mais charmoso, mais esperto, mais rico ou mais inteligente que você. Aquela competitiva sabe que a sua ambição obsessiva está prestes a dar um giro de 180 graus. O seu próximo projeto demanda trabalho em equipe. Então, em vez de se comparar com os outros e tentar ficar no topo, guarde a sua roupa esportiva e pare com a competitividade. Tudo a ver com o que eu falei, né? Às vezes a gente quer sair por cima de uma situação e tem que soltar o ego, tá? Sei pra quem é aí, uma mensagem à parte, vamos lá? Acenda suas paixões, aqui com o Guardião do Fogo. Guardião da Água, conecte com as suas emoções. Troque energia para criar abundância com o Comerciante. E o Guerreiro, mantenha-se destemido, seja destemido, mantenha-se firme. E a Dama, aprecie o crescimento e colhe as recompensas. Aqui existe uma renovação na questão emocional, mediante a um ciclo que vocês querem entrar. Creio eu que estou falando com pessoas que, como eu disse, né, saíram de um relacionamento, já estão um tempo só, ou quem já está finalizando algo, para partir em direção ao novo. Quanto mais fluidez, tem elemento água, tem peixes, câncer e escorpião forte aqui. Quanto mais você souber ser compassivo com as suas atitudes, saber agir aqui, olhar por uma outra perspectiva, mas você atrai aquilo que você deseja. Você não precisa mudar as suas convicções e seus valores, se você tem certeza disso, né? Você pode se manter firme e defender isso aqui, mas de uma maneira flexível. Às vezes, não sei porque eu tô sentindo forte também a energia de Áries aqui. Não sei se vocês estão lidando com Áries e Sagitário, tá?
São pessoas de temperamentos intempestuosos. Então, seja você tendo esse temperamento, lidando com alguém desse temperamento, são pessoas que às vezes se tornam até egoístas. A última palavra deve ser a palavra delas. Mas aí eu vou te falar uma questão aqui de você ter sabedoria, que assim, às vezes a gente, entre aspas, pode sair por baixo de uma situação, mas a gente sempre tem que focar no resultado final. Desde que você não nos atrapassa, né, numa situação aqui, saia de cena, saiba como resolver, porque tem uma recompensa aqui, tem um acolhimento, tem um período mais fluido te esperando, né? Uma vida mais leve, mais tranquila. E pode ser que você caia numa armadilha com uma pessoa aqui, no qual você terá que negociar alguma situação, né? Ou, de repente, também eles estão falando que tem um outro grupo que está se sentindo tentado a provar que vai sair por cima, não vou sair por baixo. E é tudo o que a pessoa quer, tá? Quando alguém, eu acho que eu já falei isso na leitura de vocês, né? Quando alguém nos joga o pior, qual que é a expectativa dessa pessoa? Inconsciente, não é que a pessoa seja mal. Ninguém na essência é ruim 100%, né? Estamos aprendendo. Quando nós jogamos uma situação ruim nas pessoas, qual é o esperado nosso ali? Ou qual é o esperado da pessoa que faz isso contigo? Que você permaneça naquela condição. Então, se a pessoa te feriu, te despertou o pior, ela espera que você se contamine tanto quanto ela, porque não tem como alguém jogar uma brasa em direção a uma outra pessoa e não se queimar, entendeu? Então aqui, resumindo, para não ficar cansativo, é você tirar o melhor de uma situação aí, não perder a sua essência e tomar cuidado com limitação mental. Você pode se ver tentado ou tentada a ficar preso numa mesquinharia, enquanto a vida ela tem disponível abundância, colheita, tá? Recompensas. Então, você tem que ver que a prosperidade ela vem das suas capacidades, daquilo que você pode criar e você pode fazer. Agora, se você é uma pessoa muito apegada a valores, às vezes as situações que, vou dar um exemplo aqui, 4 de ouros, né? Aquilo que é só status, pode ser que você esteja fadado ou fadada a passar uma vida olhando pela janela ou sonhando com aquilo que se poderia viver, mas o que é material tem uma energia taurina aqui também, tá? Não deixa você ser um espírito livre, tá? Então a vida ela te chama mais leveza, mas essa leveza ela vai depender muito, gêmeos, do que você vai se desprender para poder receber. E outro conselho aqui também em relação a quem está aberto, a quem quer atrair um novo relacionamento, é você se conectar com aquilo que você quer atrair. Às vezes você vai ter que sair do meio, você vai ter que conhecer pessoas novas. Eu gostaria de um parceiro espiritualizado. Bom, eu não vou conhecer no mesmo ambiente que eu tô. Eu gostaria de uma parceira que se cuida mais. Também você vai ter que se cuidar, né? Então aqui fala muito de se criar aquilo que se quer, tá? Ficou bem complexo aqui, né? Agora vamos ver com o tarô. O que eles vão trazer na mesa aqui? Às vezes vão trazer alguma coisa que vai vir para ti, alguma coisa que tu tá passando ou que precisa deixar ir, tá? Peixes enforcado, aqui, 7 de fogo, uma energia sagitariana, leonina, 9 de paus, tenho Áries, 8 de espadas, tô falando, gente do céu, isso daqui tá conectado com esse aqui, ó, e Rei de espadas, ó, no fundo do deck, torre, gente, pelo amor de Deus, não sei quem que tá nessa dinâmica aqui, não, aqui tá havendo uma sabotagem muito grande, ó, muito grande. Eu gostaria que vocês estivessem estudando comigo aqui, assim, pelas próprias figuras tu ia perceber. Enquanto eu não desperto, vamos supor que eu seja geminiana aqui da leitura, tá? Enquanto eu não desperto, eu não saio da zona de conforto, eu não faço os sacrifícios que são necessários, eu não busco olhar por outro lado, há uma batalha aqui, né? Eu vou mostrar quem é mais forte, ou daqui eu não arredo. Aqui tem até uma coisa de saber se defender, mas saber se defender com sabedoria. Porque é como se houvesse uma isca aqui para te manter preso ou presa a uma situação. Ó, 8 de espadas. Isso aqui tem a ver com padrão ancestral e kármico, tá? Uma repetição. Se não for kármico, para alguns, é muita gente, não vou generalizar,
É uma repetição de padrão. O que essa situação atual que tu tá vivendo agora no teu contexto afetivo está se repetindo. Às vezes um contexto familiar, que tu saiu da mesma forma, às vezes um outro relacionamento que se parece muito com esse, mas aqui tem uma repetição de padrão. Eu vou ficar aqui. Existe aqui alguma emoção que precisa ser acessada para ser solta. Às vezes um rancor, às vezes uma mágoa, às vezes um comodismo, uma forma. Existe uma teimosia aqui, só que essa teimosia ela traz um embate. Ninguém chega a um acordo, né? 7 de paus com 9 de paus. E aí você tá dando munição pro inimigo. Nem sei se eu podia falar essa palavra munição aqui, mas enfim, você entendeu o que eu tô te dizendo, né? É tudo que alguém quer na tua energia, ou espero que não seja. É como se você também tá espelhado. O mesmo que o outro faz, você também faz. Aqui é um embate. Eu não solto, eu não saio. Cuidado, porque aqui tá me falando muito coisas de agressão física e verbal, tá? 7 de paus com 9 de paus, pra mim, até me arrepiei aqui, não é uma configuração boa. Então eu não sei o que tu quer resolver de uma situação aí, que assim, fulano ou a fulana vai me pagar. Tem uma coisa aqui, e aí eu vou até ver se eu solto essa leitura antes, porque eles estão falando que precisa chegar em alguém. Cuidado, meninas, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nenhum homem e nem mulher deve tocar um no outro, fisicamente e verbalmente falando. Quando chega nesse limite, já atingiu a baixaria, né? Meu pai sempre falava, nunca vi meu pai agredir minha mãe, tinha outras falhas, mas nunca vi ele fazer isso. Nós não devemos, nós seres humanos, tolerar nenhum tipo de agressão, né? Seja ela física, moral, mental. Só que às vezes o nosso temperamento ele se torna um tanto quanto vingativo, porque a gente vai passando as situações ali, a gente vai acumulando. As tragédias que acontecem na vida das pessoas, elas são por conta de situações que às vezes a gente recebe sabedoria para poder agir, mas é como eu falei, é como se fosse criança. Tu deve tomar cuidado aqui, buscar resolver. Eu não sei o que cada um tá passando. E é como eu falo, eu respeito. Às vezes a gente quer sair de uma situação e falar assim, ó, tô por cima, ou então você se lascou. Aqui tem um desejo de vingança que, em vez de vocês, ou a pessoa com quem você está lidando, que pode estar espelhado, deixar para a cobrança, para a justiça divina fazer a cobrança, pode ser que alguém se sinta tentado a fazer isso com as próprias mãos. E aí você tem que saber ter as ferramentas corretas. Vocês são bem diplomatas, né? Eu acho difícil essa energia de vocês aqui de briga. Mas se for a sua, e você tem que se controlar. E se for da pessoa com quem você lida, você já sabe quem é a pessoa. Se tem uma coisa que as situações abusivas elas fazem na nossa vida, é se tornarem previsíveis. É a mesma fala, o mesmo dia, do mesmo jeito, a mesma pessoa, você já conhece. Então, às vezes está embaixo do nariz e você está aqui vendo uma mensagem aqui, outra ali, para poder ter direcionamento, mas tá aí eles estão falando que está aí no teu cotidiano, embaixo do nariz e você não vê. Então é você agir com as ferramentas diferentes da outra situação para cortar as amarras aqui, entendeu? Existe uma situação de aprisionamento, tá? De bloqueio. Eu não gosto de trazer essa energia para vocês, a gente está olhando a parte afetiva, mas é o que está aqui. Então você vai ter que saber negociar. Talvez, eu tenho uma figura aqui de um rei de espadas. Talvez alguma comunicação, alguma decisão que tu vai tomar, vai ser preciso a necessidade de um juiz ou um advogado, tá? Ou justiça aqui. Só que, engraçado, porque também tem uma terceira mensagem aqui. Alguém se sente aprisionado a uma situação, alguém não vê saída para sair de um relacionamento que está falido. Sinto falar, talvez, sim, eu tô ouvindo, talvez tenha gente aqui que permaneceu na leitura, mesmo eu falando que para quem está bem numa relação, está aqui assistindo. Eu vejo que para quem está num relacionamento, pode ser que isso já acabou, não sei, ou precisa de uma renovação, mas é difícil para você. Eu tenho peixes e gêmeos, tá? Rei de espadas, a energia de vocês aqui. Podem estar lidando ou ter forte no mapa. É difícil ter diálogo, Amanda. É um embate, é muita discussão,
ou eu não consigo nem defender a outra parte, é difícil, o temperamento, não há conversa, e eu gostaria de me libertar disso aqui, seja a própria rotina, que está complicado, a forma de comunicação, porque assim, um relacionamento, eu acho que todas as outras partes na nossa vida, claro que o relacionamento ele vai ter dificuldade, só que todas as outras partes, elas são conflituosas, né, a parte material, financeira, porque é meio que uma guerra, modo de dizer, né? Agora, no relacionamento tem que ter leveza, porque quando se torna uma obrigação, uma coisa pesada, deixa de ser, parece mais uma obrigação, né? Então tem alguém aqui, voltando a falar para quem, agora eu tô falando com quem permanece numa situação, pode ser que tu até tente ficar um pouco mais afastado da tua rotina afetiva, para poder se ver longe de uma situação difícil aqui. E aí a espiritualidade, para quem tá nesse relacionamento, nem precisa se manifestar, tá? Eu sei quem é, com quem eu tô falando. Eu sei tua energia tá aqui na mesa. Eu vou te falar uma coisa, e também não vou expor, pode ficar tranquilo, tranquila aí. Você, o seu arquétipo, é como alguém que carrega a integridade e a justiça, o rei de espadas ou rainha de espada para as meninas, porque a energia não é gênero. Tem uma cobrança aqui para você ser justo e justa consigo. Vale a pena ficar num relacionamento, às vezes você está abrindo mão de si pelo outro, ou está enganando o outro, mas eu não digo enganar, aqui não tem questões de triângulo amoroso, nada disso, só uma certa insatisfação. Quando eu estou insatisfeito, insatisfeita, eu não comunico, também é uma traição, entende? Ah, Amanda, mas é difícil ter diálogo aqui com a outra parte. Bom, então você vai ter que buscar, ó, estratégia, tá? 7 de paus, o 9 de paus. A melhor estratégia. Porque senão vai vir uma torre, tá? Uma torre sobre esse 10 de ouros aí, é uma união, tá vendo? Tudo aqui, ó, 2 de copas. Tudo tá ligado, alguns podem estar lidando, os meninos que estão nessa leitura, tu lida com a energia feminina de água, câncer, peixes e escorpião. Por isso que eu te falei que eu sei a tua energia aqui na leitura, tá? Quer fazer particular, leitura particular, me chama lá. Mas aqui tem que haver diálogo. É complicado, né, a gente conversar com a pessoa que já começa a gritar, abrir o berreiro. E aí, as duas situações aqui parece coisa de DR, né? Relacionamento desgastado. E para quem também saiu daquela situação lá, eu tô sendo cirúrgica, tá? Porque dá pra destrinchar muito mais isso aqui, mas as pessoas não têm interesse, elas também não têm paciência. A duração de permanecer nos vídeos está sendo 14 minutos. Então eu também não vou ficar falando pro vento, né? Eu sei o valor do meu trabalho, tá? Vamos já pedir aconselhamento lá. Se sair alguma coisa dessa situação para quem permanece aqui no relacionamento, eu digo. Espiritualidade, nada passa despercebido. A gente é soprado aqui pra gente, não tem como. Complicado, hein? Viver num relacionamento assim, uma pessoa doida, desculpa esses termos, mas é a realidade, né, da situação. É difícil lidar com quem às vezes também não conhece as próprias emoções, né, e aí quer jogar pra cima da gente a responsabilidade de cuidar. Acaba, nem vira relacionamento, vira uma coisa de cuidar um do outro. Um cavaleiro de copas, a lua, 8 de espadas de novo, meu Deus, rei de fogo, o mundo, 10 de espadas, 9 de copas, ó, ele tá aqui de novo enforcado, tá? Muito forte energia pisciana. Não por acaso, quando eu pedi para eles a orientação aqui, de qual os dois que eu ia gravar agora, eles me mandaram fazer a de vocês e de peixes. Vamos ver, depois vocês dão uma olhada na leitura deles lá, ver se tem alguma coisa que complementa. Eu vou te dizer o seguinte, do que saiu aqui. Cavaleiro de água com a lua. Existem segredos em oculto, existem desejos que você desconhece. Por que a gente atrai situações nebulosas, né, para nossa vida? Quando a gente não se conhece. Então, é necessário você ir em direção, você olhar de forma profunda para dentro de si. Quais são os desejos do seu coração agora? Independente da vida que você esteja, não me interessa, porque se está vivo ainda tem alguma coisa para resolver. Vivo ou viva, né? Então, quais são os desejos reais? Tem gente aqui que não sabe nem o que gosta, ou é muito levado, assim. É complicado. Se você for água e ar, aí tá pedindo para você ativar elemento fogo, tá?
Vai fazer leitura particular, pode fazer. Tem leitura de uma pergunta lá. Pede direcionamento. Tem uma confusão aqui emocional acontecendo. Precisa se descobrir, precisa ter controle e domínio das emoções. Nem que tenha que. Para a gente ter domínio de uma situação, a gente tem que acessar o lado luz e o lado sombra. Talvez isso aqui esteja sendo empurrado para debaixo do tapete. Tá? E aí, quando eu vou lidar com as emoções, eu lido de uma forma ilusória ou superficial, porque eu tenho medo. Existe algum medo oculto aqui que tu precisa mergulhar nisso, tá? E trabalhar. Eu não sei. Sim, talvez eles estão falando que também teve pessoas que. Não sei se você era uma criança que pouco falava. Aí você tem que avaliar se é para ti esse contexto aqui. Sabe, às vezes tá muita correria de pai e mãe, e aí a criança não consegue expor as emoções, falar das emoções. Pouco se fala de emoções, né? As pessoas têm um tabu, a nossa sociedade ela é doente e hipócrita, por quê? Porque assim, todo mundo tem que ser coringa, você já percebeu? Bota um sorriso no rosto, hoje ainda mais. É uma pandemia de maluco nas redes sociais. Todo mundo é feliz, todo mundo é saudável, todo mundo é rico, ninguém tem problema. Não tô dizendo pra gente viver de lamentação ou de tragédia. Só que qual é o tempo do dia? Vou dar um exemplo que a gente tira para acessar as emoções. Como eu me senti hoje? Por que eu senti isso? Aqui tem uma autoterapia que tu deve fazer. Principalmente se a tua energia oscila muito. Às vezes vocês estão falando que... Olha só, gente, é fantástico. Para quem sente assim, que tem algumas interferências energéticas e aí tu fica preocupada com o ambiente, é uma falta de conhecimento de si, das próprias emoções aqui. Porque muita coisa que está no inconsciente vem no dia a dia e tu não capta, não sei, a correria da tua vida, como que é no dia a dia, e aí quando vem de uma forma nebulosa. Aí tu vai buscar ajuda no contexto energético, mas às vezes não é, é emocional. Por isso que eu sempre falo, tem que saber que cada coisa de uma vez, né? Às vezes nem tudo é espiritual, nem tudo é emocional, nem tudo é físico, nem tudo é biológico, é cada coisa no seu lugar. Então, é não ter medo. Eu não vou ter medo, eu vou acessar. Tem uma alteração aqui que eles estão falando. Na próxima lua cheia, que a gente já está entrando, você deve ir, que algumas emoções vão vir à tona, alguns questionamentos, principalmente em relação à insatisfação de vida no emocional. Para quem está no relacionamento, nossa, será que era isso que eu esperava? Eu esperava mais. E para quem tá só, vai se perguntar muito se, ou já está se perguntando, eu vou passar a vida inteira aqui, ou é isso que tem para mim no emocional? Falta você ganhar o domínio disso. Tem a ver com a energia também materna, tá? Não sei se tua mãe foi ausente ou a figura feminina é ausente para ti, figura nutridora. E aí, às vezes, para quem é adulto, é você ver o que você olha em relação às emoções. Pode ser que você banalize isso aqui. Eu vou te dizer que, do ponto de vista psicológico, as pessoas mais afetuosas e aquelas que chamam de sensíveis, as que choram, são as mais fortes do que a gente pensa. Eu tenho câncer aqui, né? Cancerianos são signos que, assim como o escorpião, eles sabem lidar com as emoções. Por quê? Porque eles não têm medo de acessar. E como o teu elemento é elemento ar, pode ser que você ache que isso aqui é muito banal, muito bobo. Até o que eu tô falando aqui. Tem gente que já saiu da leitura e tem gente que tá ansioso para eu ir embora, porque é uma baboseira que eu tô falando. Mas é uma coisa simples, que é uma virada de chave, é um segredo. Se tu fizer esse processo aqui. Busca ajuda terapêutica, tá? Só tarô, não... Como eu disse, cada casa na sua casa, né? E aí eu tenho o 8 de espadas. Por que eu dei toda essa introdução aqui? Porque quando você ganha o domínio sobre aquilo que está em oculto, sobre o medo, sobre as ilusões, aqui tem até a expectativa, assim, às vezes... Você pode estar transferindo algo de pai e mãe para o seu relacionamento ou lidando com pessoas assim. Por exemplo, se você é uma pessoa madura, você pode estar atraindo uma pessoa que quer que você seja pai ou mãe dela, né? Ou vice-versa. E aí, se isso não existe, aliás, isso não existe, né? Porque são pessoas adultas que devam se relacionarem. O que acontece? Você se vê atado aqui, ó, sem saída para uma situação. Quando você faz esse mergulho aqui é tipo uma noite escura da alma, né? Você ganha poder pessoal, rei de espadas. Eu tenho o rei de paus, tem um elemento fogo espiritual aqui muito forte. Aqui também, para quem saiu lá naquele contexto lá de uma separação e alguma negociação que tu vai fazer com essa figura aqui, pode ser uma rainha de paus também, uma pessoa com temperamento bem forte, elemento fogo. Áries, Leão e Sagitário. Tô falando porque veio alguém encher o saco lá na leitura de aquário, querendo que eu fale as posições astrológicas. Ai, paciência, né? Quase que eu mando a pessoa fazer um canal, porque a pessoa ainda vem encher as paciências.
Aqui, se tu tá lidando com uma figura assim, é o seguinte, você tem que ter a estratégia correta para poder lidar com essa pessoa. Não é um embate, fogo com fogo. Vai dar pau aqui, não vai sair favorável ao que tu precisa. Mas se você souber resolver, e também não é você baixar a cabeça, entendeu? Por isso que é de uma forma estratégica, de uma forma emocional, né? De uma forma de você conectar-se com a tua intuição até, ó, intuição e as emoções, tá? Pensa no resultado final, desde que tu não passe pelos valores do outro, tá tudo certo. Quando você assume esse poder pessoal aqui e resolve a situação, um novo ciclo chega, tá vendo? A carta do mundo. Não por acaso a gente falou da criança interior, tem falado muito isso nas leituras de vocês, eu acho, né? Eu tenho o novo e o velho, da questão de integração. A carta do mundo aqui, ela fala sobre a integração, sobre o ciclo de renascimento, né? A gente nasce e renasce. Para você entrar nesse novo ciclo aqui, precisa você dar as mãos, apaziguar aquilo que você já tem como conceito e saber e desejar sair disso. Porque eu sinto forte aqui, e é como tua energia, não entenda como uma crítica pessoal, que você pode não ter iniciado esse novo ciclo na tua área afetiva, porque você se sente tentado ou tentada a resistir a algo que não te traz retorno positivo, tá? Aí aqui eu tenho, ó, 10 de espadas, de novo, é deixar ir, finalizar aquilo que já acabou, e o 9 de copas, que é a completude, né? A solitude, a satisfação, a gratidão pelo que se tem. Ela tá bem na própria companhia, porque ela não tem, não é o ter para ser feliz, é ser feliz, estado de essência, mas pode ser que você, nem a partir dessa leitura, tá? Pode ser que você continue vendo leituras aqui, vai ficar aqui nessa energia ainda de enfocada, porque prefere ficar amarrada a um passado, tá? Isso te traz prejuízo, ó, 7 de espadas. E aí tem uma energia mais virginiana também te convidando aqui à independência, tá? E a se libertar. Eu acho que eu disse o que precisava ser dito. Tá fluido. O download hoje tá rapidinho aqui. Pediu, ligou, chegou. Vocês são fantásticos. A espiritualidade é maravilhosa. Vamos pro conselho final, tá? E a gente termina. Busque sobre cura da criança interior. Eu sempre digo, ontem me falaram assim, nossa, você não se sente mal de ficar só, de estar só, de sair só? Não, eu gosto da minha própria companhia. A gente só não fica só quando não gosta de si, né? Não que eu esteja fechada, que eu não queira um parceiro bacana, não é isso. Mas eu tô tranquila, sem desespero. Melhor isso do que eu estar com problemas aí e atrair gente tranqueira na minha vida. Deus é mais. Conselho final, 8 de copas, ó, 9 de pentáculos de novo, 2 de pentáculos, 10 de fogo, as de fogo. E aqui nosso querido rei de espadas, que é a tua energia, mas pode ser uma pessoa também. Busque ajuda se você precisa, para quem está numa questão de divórcio aí, se ampare com as leis, tá? Procure intermediar, conversar, cuidado com o que você diz também. Estamos num período que astrologicamente não está favorável para falas. Você fala A, a pessoa entende B. Pode ser que até a pessoa venha falar aqui na leitura também. Em relação, porque às vezes a gente está querendo passar uma mensagem, a pessoa, na verdade, é que as pessoas entendem o que elas querem entender, né? Você pode desenhar, mas não adianta. Então você tem que se amparar da lei para quem está numa situação judicial aqui de divórcio, tá? Tem uma mensagem à parte para quem lida com uma figura que foi teu cônjuge, que está desencarnada. Solte, tá? Tem amparo lá, solte essa energia. Você precisa soltar. Ele ou ela precisa seguir o caminho, às vezes até reencarnatório. Não é bacana que você fique numa certa apatia aqui. Tem um recado à parte, tá? Segurando, é que depois que o fulano se foi, lembra que eu falei? Alguém dedica a vida ao outro, ó o que acontece. Ó. Por isso que a gente fala para vocês sobre ilusão. Dediquei a vida a uma situação, uma pessoa, um legado aqui, a pessoas, né? E agora eu tô aqui. Precisa ir em direção nova, ó, mago, tá? Aí aqui também, no contexto geral, veio deixar o passado embora. 8 de é doloroso, é difícil. O problema aqui está muito em querer controlar.
Ai, mas por que me fez? Porque a vida é assim? Porque eu passei por isso? Porque não sei o quê. Aí é engraçado que quando tu vai numa rodada de conversa, tu diz que quer expandir a consciência. Mas quando passa os desafios, não solta. A gente tem que soltar o controle, gente, da vida. Como é que se evolui? Ai, nossa, passei ali, a fulana me olhou feio. Passo o dia inteiro com isso na cabeça. Que expansão que tem? Solta, ó. Solta, se integra. Agradeça mais, tá? Aqui tem uma prática diária que tu deve fazer de reconexão consigo, de agradecimento pelas coisas boas. Pode ser as coisas mínimas. Eu já teve situações na minha vida de eu ter água e ovo, mas eu agradecia. Porque eu entendi que se eu não fizesse isso, a minha vida ia continuar. O fato da gente reclamar não vai trazer o novo. Vai continuar com o problema ali. Aqui é equilíbrio, tá? Não permaneça na estagnação aqui, no impasse. Você precisa cuidar da sua saúde também. Sua saúde digestiva, principalmente. Alguma coisa de intestino aqui, relacionado ao seu estado de humor. Aí veja o que você come. 10 de fogo, acabou. Tem uma situação finalizando aí. É pesada? Para alguns até tá se arrastando aqui. Não adianta querer colocar fogo na neve, né? Olha o cenário da carta. Quando você faz isso, existe um salto gigante espiritual e consciencial, nível de consciência. Pesquisa sobre quem gosta. Nossa, deu branco agora. É do professor Hélio Couto, ele fala sobre os degraus. É como saltar de degrau. Eu sei que é na escala evolutiva e espiritual também. Não sei porquê, eles estão pedindo para eu te falar alguma coisa sobre isso aqui. Talvez porque também há necessidade de você se conectar com uma nova filosofia de vida aí. Você está muito aqui ligado a... que não é ruim, tá? Você pode continuar, mas tem gente aqui que está muito focado em vidas passadas, espírito, obsessor, ancestralidade, espiritualidade. Você precisa também... A gente não é uma coisa só, né? Você precisa trazer uma nova filosofia de vida aí para poder se libertar. Aqui você precisa dar paz ao seu espírito. Existe um espírito muito sofrido ou uma vida muito pesada de várias vidas. Chega, tá? Porque para que serve a gente ter acesso aos nossos erros, seja eles agora de vidas passadas, para você elevar a consciência e entender que você é humano, você não é perfeito, né? Você está em estado de aperfeiçoamento. Então seja mais gentil consigo, tá? Para quem quer tanto aqui, deixa eu arrumar aqui. Para quem quer tanto aqui um acesso espiritual mais elevado, um domínio, aqui eu tenho energia do Espírito Santo, tá? Uma energia espiritual até mais noturna, de intuições, de mensagens. Tem tudo a ver com isso aqui que eu falei, mais leveza, mais fluidez. Não é na lei do chicote que as coisas acontecem, tá bom? É isso, Gemini. Gosto de fazer as mensagens para vocês, para Aquário também. O elemento ar traz uma expansão aqui pra gente. Cresça dentro da tua situação atual. Honre seu conhecimento interior. Tem um resgate aí, tá? De curas ancestrais. Acho que tem um chamado aqui para trabalhar com cura. E confie em forças superiores. Seja devotado e mantenha-se firme. Comprometido, né? Nem precisei clarificar. Perspectivas favoráveis. Todo começo é difícil, mas depois de superar a dificuldade, a vitória virá. É preciso firmeza e persistência. Nem tudo é um pix, né? Que a gente faz e acontece na hora. Tem coisas que levam tempo. Qual a pior coisa que pode acontecer? O Luiz, lógico, tá te perguntando aqui. Você está cara a cara com uma decisão difícil que não consegue resolver. Isso dá voltas na sua cabeça e você não ficará satisfeito até fazer uma tempestade num copo d'água. Madame Dora chama isso de jogos da mente e sugere que você se recorde de palavras do presidente norte-americano Franklin Roosevelt. Perceba que você está sentindo medo do próprio medo e nada mais. Pare de pensar. E se? Fique diante do espelho do banheiro e grite. Agora ria. Agora imagine o Luiz lógico do outro lado do espelho, olhando diretamente para você e lembrando de que uma solução lógica e correta irá surgir. Essas palavras aqui foram do presidente em 1933. Não sei porque essa energia aqui, ex-presidente dos Estados Unidos, né? Aqui, paralisia, não, tá falando sobre transformar esforços em avanço. Mas é isso, tá bom, gêmeos? Gratidão e até a próxima leitura de vocês.